Se prepara aí na cadeira que hoje o vídeo está incrível, pessoal. Então fica até o final que você vai saber muita informação de qualidade. A gente já começa aqui com ativismo judicial, né? Fazendo um drible na democracia, segundo um procurador, tá, pessoal? Então você vai entender o que está acontecendo hoje em dia com o tal do ativismo judicial na política. Além disso, Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, falando que Alexandre de Moraes está se tornando chacota internacional e que vai ser sancionado muito em breve, pessoal. Eu vou trazer aqui tudo que ele está falando, né, sobre as movimentações que estão acontecendo nos Estados Unidos para justamente sancionar o Alexandre de Moraes. Além disso, PSD, que é um dos maiores partidos hoje da Câmara de Deputados, se distanciando do Lula, pessoal, em meio a esfriamento da reforma ministerial, tá? Então, PSD já está vendo que o governo Lula é um barco furado e está se afastando cada vez mais dele. O PSD, que a gente já conhece também como Centrão, né? Além disso, o Caio Junqueira diz que os ministros do STF têm o bônus da vida política, ou seja, tem só as coisas boas da vida política. Mas o ônus de disputar uma eleição, eles não têm, pessoal. Por isso que eles não estão muito preocupados com o que a população acha ou deixa de achar. Além disso, a gente traz aqui em primeira mão o estado de saúde de Bolsonaro aí, após seu 5º dia de internação. A gente sabe que o Bolsonaro fez uma cirurgia complicadíssima de 12 horas, né, no intestino. Tá? E a gente vai trazer aqui para vocês em primeira mão aqui o estado de saúde do Bolsonaro. Além disso, a turma aí da Lula News, né, Globo News, aí dizendo que a PGR avalia entrar com um recurso no STF para derrubar a decisão do próprio Alexandre de Moraes do STF. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então já se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Sem mais delongas aqui, vamos para a nossa primeira notícia de hoje. E a gente começa aqui com ativismo judicial. Exatamente, segundo o procurador, é um drible na democracia, tá? O Marcelo Rocha Monteiro deu a declaração à revista Oeste, tá? Políticos, juristas e parte da população brasileira têm criticado constantemente a interferência do judiciário nos outros órgãos da República. Trata-se, na visão dos críticos, um cenário em que ministros do STF atribuem para si competências que são de outros poderes. Para Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Rio de Janeiro, esse fenômeno é chamado de ativismo judicial. De acordo com ele, isso ocorre quando o Poder Judiciário começa a fazer leis e administrar políticas públicas. Tá? Em entrevista, pessoal, a Jornal Oeste, tá? O Monteiro afirmou que essas ações representam um drible na democracia, até porque os ministros não foram eleitos pelo povo, né, pessoal? Os ministros são somente indicados por políticos. No caso de um deputado ou senador, cujo mandato termina, a população vai avaliar as atuações e decidir se voltará a votar no político, né, disse o procurador. É diferente no caso judiciário, porque os ministros do STF não têm que prestar contas à população. Mas isso vai mudar em breve, agora em 2026, com a eleição de novos senadores. Por isso que é tão importante fortalecer esse canal, pessoal, para ajudar a direita no Brasil. Próxima notícia, Eduardo Bolsonaro dizendo que o Alexandre de Moraes está se tornando chacota internacional e que vai ser sancionado em breve. Vamos ouvir aqui. O Alexandre de Moraes está se tornando uma chacota internacional. Depois de ele ter tentado extraditar o Alan dos Santos. E o governo Biden nos Estados Unidos, o dado é negativo. E além disso também, não ter extraditado ninguém da Argentina. Agora, ele não consegue extraditar também, a pedido dele, o Oswaldo Eustáquio. Pelo simples motivo de que é um requisito para a extradição ser crime nos dois países. Como só aqui no Brasil, né? O Alexandre de Moraes criou esse crime de opinião. Os outros países, ainda governados pela esquerda, ainda que socialistas, estão deixando Alexandre de Moraes de lado. Isso tudo daí mostra, né, o destempeiro e o desequilíbrio do Alexandre de Moraes, porque agora ele tenta retaliar a Espanha, não permitindo a extradição de um narcotraficante internacional
pedido pelas autoridades espanholas. Ele está deixando essa pessoa no Brasil em prisão domiciliar. Essa pessoa que foi presa em flagrante com mais de 50 malas com droga. Isso tudo para retaliar, né, por conta da Espanha não ter extraditado o jornalista Oswaldo Eustáquio. Só que isso está tão bizarro que a própria esquerda está criticando Alexandre de Moraes. E ele certamente está sentindo que está chegando o momento dele ser sancionado. Mas o sistema sempre pensa um passo à frente. Pergunto a você, o que você faria se fosse Alexandre de Moraes e estivesse sentindo que sanções estão se aproximando? Tá aí, pessoal. Então me conta nos comentários aí o que você sentiria, tá bom? Próxima notícia: PSD se distancia de Lula em meio a esfriamento da reforma ministerial. Até então visto como um dos partidos de centrão mais alinhados ao governo Lula, o PSD se mostra insatisfeito com a atual partilha da esplanada e começa a sair de fininho, né, pessoal, desse governo, a desembarcar. Então, o Lula terá alguns nós para desamarrar quando a classe política voltar a povoar Brasília na próxima semana, após o período de esvaziamento causado pelos feriados de Sexta-feira Santa, né? Um deles é a situação do PSD no governo. O partido esperava ser contemplado como Ministério do Turismo, hoje nas mãos do União Brasil, e agora sua bancada de deputados quer distanciamento do Planalto. O PSD de Gilberto Kassab se tornou o partido político com maior número de prefeitos após as eleições municipais de 2024, tendo o comando de 887 municípios, incluindo 5 capitais. A Legião tem a maior bancada do Senado, pessoal, com 15 cadeiras. E a sigla ocupa 44 cadeiras na Câmara, sendo a sexta maior, empatada com o MDB. Por isso, se tornou peça-chave para a governabilidade do Lula no Congresso. Tá aí, pessoal. Então, PSD desembarcando do governo Lula. Eu trago uma notícia aqui do Caio Junqueira, dizendo que os ministros do STF têm o bônus da vida pública, mas não o ônus de disputar uma eleição. Vamos Interessante que na reportagem da Economist, a linha fina, né, que a gente chama o subtítulo, coloca ali o juiz estrela, né, que é o que o Alexandre acabou virando. Além dessas questões que o professor coloca, o Supremo entrou tanto na vida política que eu tenho a percepção que eles têm os bônus da vida política, de tomar decisões, de interferir na vida política como os políticos interferem, mas eles não têm o ônus da vida política, que é disputar a eleição, né, dar a cara na rua. E isso piorou agora, porque agora os ministros do Supremo também andam de FAB, né, após uma decisão do governo Lula, que para mim é mais uma simbologia do que eu considero, e falo bastante isso aqui, uma aliança política do Supremo com o Palácio do Planalto, com o governo Lula. Então eles ficam com a parte boa, né, de mandar e acontecer, e fazer acontecer, interferir, mas a parte ruim, que é ter que mudar e ter que reconhecer erros e ter que se ajustar ao interesse da população, porque os governos todos e os políticos todos que têm esse teste da urna a cada 2 anos trabalham com pesquisas, leem as pesquisas. E hoje a questão do Supremo é que eles não conseguem viajar num avião comercial. Tanto que o Lula deu um avião da FAB para eles poderem viajar. Tem uma situação difícil e complicada. E ao mesmo tempo eu vejo também que, embora numa situação como essa da Espanha, haja críticas internas, na hora do vamos ver, eles não se mexem. Porque na hora do vamos ver, de, por exemplo, decidir que é o plenário do Supremo que tem que votar a condenação, o julgamento do Bolsonaro, eles votam fechados. Mencionado pelo Economist hoje. Isso, exatamente. Quando é para tomar uma decisão, falar, poxa, aqui a gente está errando, eles se fecham. Porque o poder é tão grande e o poder é bom para quem o exerce, no caso eles, sem capacidade recursal, seja pelo voto como pelos políticos, seja para cima, na nossa hierarquia política, que não tem recurso, acima do Supremo não tem nada. E aí que se avizinha o grande perigo. Para mim só vai dar problema se tiver uma maioria no Supremo capaz de empichar ministro do Supremo. Aí sim, talvez... Supremo quer dizer no Senado. No Senado, perdão. Isso. Tá aí, pessoal. Então, enquanto não tiver esse contrapeso aí no Senado, segundo o Caio Junqueira, né, de poder empichar os ministros, coisas que em teoria poderia fazer, só que não fazem porque não tem pessoa suficiente, tá aí. É isso que está acontecendo. Pessoal, notícias do Bolsonaro aqui, né? Notícias boas. No 5º dia na UTI, Bolsonaro apresenta melhora nos exames laboratoriais. Ele passou por uma cirurgia de 12 horas no último domingo para liberar aderências intestinais e reconstrução da parede abdominal. Tá? Então, ele apresentou melhoras nos exames laboratoriais, né, no 5º dia de internação. Tá? Ele está internado lá em Brasília. E o quadro de saúde do Bolsonaro, né? Ele passou pelo procedimento no domingo. A obstrução teria sido causada por aderências intestinais
né, em função da facada que ele levou lá em 2018. E os primeiros atendimentos ao político na época lá, né, pessoal, foi em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Não houve nenhuma complicação, que o médico diz aqui. Realmente foi o que era esperado, um procedimento muito complexo. Agora, nos cuidados pós-operatório, quando há um procedimento muito prolongado como esse, o organismo do paciente acaba tendo uma resposta inflamatória muito importante, fica muito inflamado, disse o médico do Bolsonaro, tá, pessoal? Lembrando que o Bolsonaro tem 70 anos, tá, pessoal? Embora ele tenha uma aparência jovial e seja forte, né, por assim dizer, a gente sabe que é uma pessoa já com uma certa idade, né? E a gente reza aqui para que dê tudo certo para ele. Próxima notícia aqui, turma de Lula, né, da Lula News, dizendo que a PGR avalia entrar com recurso na STF para derrubar a decisão de Moraes sobre a extradição do traficante de drogas para a Espanha. Gente, vamos ouvir aqui. Não deveria ter uma relação de uma coisa com a outra e mais. Não deveria ser o STF que deveria questionar isso. Deveria ser o Itamaraty, porque o ministro pediu até uma manifestação da embaixadora espanhola a respeito do caso. Exatamente, Júlia. Isso que você está dizendo foi mais ou menos o que eu ouvi ontem de fontes do Ministério Público Federal ligadas a essa questão, para quem caiu muito mal toda essa dinâmica que o ministro Alexandre de Moraes promoveu aí nessa história. Porque, como você está falando, para eles, é o famoso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a questão do Oswaldo Eustáquio. Essa é uma discussão que está sendo travada, como o Bausa contou, vai ser discutida, vai ser feita na Justiça Espanhola. O Brasil pode recorrer ao Tribunal Espanhol da decisão, tudo direitinho, vai tentar explicar que o Oswaldo Eustáquio, na verdade, a questão do Oswaldo Eustáquio não é exatamente o crime político, aí eles vão ter que fazer o argumento deles. Outra coisa é essa questão desse traficante. O traficante cometeu um crime comum, não há dúvida de que carregar 52 quilos de cocaína de um lugar para outro e depois fugir para o Brasil, que foi o que ele fez, e ser capturado no Brasil, não é um crime político. Então, não tem a ver a reciprocidade que ele cita. Uma coisa é o tratado, outra coisa é essa questão pessoal, uma jornalista tendo que falar em rede nacional. Extradição aprovada uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A pedido da Espanha, e já estava tudo andando. Quer dizer, o ministro Moraes, para dar uma demonstração de poder no Brasil, suspendeu esse processo. E aí, o que se avalia? A Justiça, a PGR, vai tomar uma decisão ainda, né? O ministro Alexandre dá ciência da sua decisão para a AGU, para a Procuradoria Geral da República, e aí o pessoal pode fazer algumas coisas, pode concordar, pode falar simplesmente ciente, ou pode recorrer, dizer não concordo. A depender do que vai ser discutido lá dentro da PGR. O que eu sei é que isso pegou muito mal e que entre os procuradores, as pessoas que lidam com essa questão na PGR, a ideia é recorrer. Quem vai tomar a decisão final sobre se recorre ou não é o procurador-geral, que é o Paulo Gonet. Mas a compreensão, inclusive, Júlia, é de que é um tiro no pé político, porque nós estamos num momento em que o Brasil discute aí, tem toda essa polêmica de que a gente fala todo dia sobre a anistia aos presos do 8 de janeiro. Se você começa a embolar as coisas, dizendo que tudo é político, que o crime, que você pode simplesmente revidar, usando os termos que você tem na mão, você bagunça a discussão. E você dá a quem defende a anistia do 8 de janeiro razões para argumentar, que são razões furadas, vamos combinar. Mas se protege um traficante forma, no Brasil, por que uma pessoa que quebrou alguma coisa lá não seria protegida, né, pessoal? E aí não dá, entendeu? É isso que ela está falando mesmo aqui. Abre o flanco contra você mesmo, né? Acho que essa que é a principal questão. Politicamente, também é ruim, né? Para quem olha o cenário, fala, por que foi feito isso? Qual é a razão de se fazer isso? Né? Aí, pessoal, então, né, jornalista falando exatamente o que está acontecendo no Brasil aí, né? O cunho político de não extraditar um traficante de drogas para a Espanha. Chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, me conta nos comentários o que você acha
acha que deveria ou não extraditar esse traficante de drogas? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.